Esta é a história da Vila de Ponta Negra, localizada no Brasil, região Nordeste, estado do Rio Grande do Norte, cidade natal, Zona Sul. Um espaço rico em cultura popular, com muitas histórias de pescadores e de lutas sociais. As primeiras famílias formaram um povoado há cerca de 300 anos. Desenvolveram a pesca e a agricultura como atividades principais e ainda realizavam várias atividades como a confecção de renda de bilro, a extração de carvão, colheita de frutas, dentre outras atividades. Ixi, Maria. Eu sou Maria Helena Corrêa dos Prazeres, nascida aqui nessa vila há 75 anos atrás. Fui da época da guerra, 42. E desde que eu nasci, que eu acho que já trouxe um tom de ser artista. Então, na nossa época aqui, a vila era muito tranquila. Era aquela rua só de rendeiras, pescadores e agricultores. Então, minha mãe era rendeira, minhas irmãs, e eu também aprendi só olhando elas fazerem. Então, as maiores emoções que eu tive em minha vida foi ver um pitoco acender uma lamparina e abrir um treco que saía água. Então, assim, essas são várias coisas que marcaram a minha vida como nativo, além de sobreviver da caça, sobreviver da pesca, sobreviver do que plantávamos. Meus pais, meus avós, meus bisavós, todos os meus antepassados, na entre-safra do peixe, eles plantavam, né? Plantavam feijão, milho, mandioca, batata, entre outros. Era completamente diferente. Na época que eu nasci, não tinha água encanada, não tinha. A gente pegava água da beira da praia, um cacimbão que tinha, que o pessoal cavaram, e tinha água doce, que era uma maravilha. Criou toda a comunidade de Ponta Negra com a água daquela cacimba, chamava-se a Cacimba Grande. Meu avô, que é o pai de minha mãe, ele criou isso com carvão, né? Que eu alcancei ainda, eu ainda fui pro mato ainda. Eu ainda cheguei pro mato ainda para trazer carvão e trazer lenha, que não existia o fogão. Então a gente só almoçava quando chegava em casa com a lenha, que era para cozinhar. Porque como é que vai cozinhar se não tinha madeira? Então a gente tinha que ir. Então a gente tinha que sair cedo, praticamente quase no escuro. E aí a gente ajudava meu avô e aí trazia um carvão, porque o carvão naquela época era como se fosse uma riqueza, né? Nem todo canto tinha carvão e nem todo mundo podia comprar. Todo tipo de fruta tinha, bastante coco. A nossa praia era cheia de coqueiros, não tinha casas nenhuma. Depois foi chegando os veranistas, foram construindo. Muito boa. A gente ia pra lá, trazia peixe, tudo mas foi uma juventude que lá dentro do mato eu saía brincava. A minha juventude, foi uma juventude sadia, uma juventude muito boa. Aqui na vila era muito bom, a gente dormia de porta aberta, a gente brincava, não tinha envolvimento com droga, com nada, só com os amigos mesmo. Podia sair de 1 hora da madrugada, 3 horas, 4 horas, que ia e vinha para casa tranquilo. Adorava a noite de lua para brincar no meio da rua, correr, cantar, pular, juntava aquela turma de jovem. E o nossa maior maravilha que nós tínhamos aqui era o Morro do Careca. Toda tarde juntavam um montão de jovem. As meninas iam subir o morro, subia numa árvore que tinha, que o morro era bem fechadinho, tinha umas árvores grandes, a gente subia e descia bolando quando a maré estava cheia, que era para cair na onda, então a onda levar. E os meninos era descer de tábua, que eles mesmo faziam, do coqueiro, que tinha muitos cocos, tinha é tipo uma catemba, assim, que ela tem uma cavinha por dentro, e ali eles caprichavam bem, fazia tábua e descia. Tinha campeonato. Ô Maria, bote água na roseira, que é pra rosa não murchar, ô Maria.
Em 2012, me mudei para a Vila de Ponta Negra, quando me encantei pelo lugar e passei a me interessar cada vez mais pela sua história. A cultura local, a solidariedade, a convivência fazem da vila um lugar muito especial. Conheci melhor a dinâmica de vida daqui, os moradores e suas histórias, que me deixaram encantada e, ao mesmo tempo, me questionando como era possível ainda existir aquele lugar no momento em que a Zona Sul era um lugar cada vez mais cobiçado pelos mais ricos. Os primeiros moradores da vila chegaram a ocupar uma área de 550 hectares, que se estendia entre o rio Jiqui até o que hoje chamamos de Barreira do Inferno. Na década de 1950, se acentuou os conflitos pela propriedade das terras de Ponta Negra. O corretor imobiliário Fernando Gomes Pedrosa, irmão de Silvio Pedrosa, governador do estado na época, passou a limitar o acesso às terras, alegando propriedade e herança familiar. Alguns moradores o acusaram de cometer grilagem e passaram a lutar pelo direito de continuar sobrevivendo das terras. Na década de 1960, durante a ditadura militar, parte das terras de Ponta Negra foi doada por Fernando Pedrosa à aeronáutica, oficializando assim a perda das terras utilizada pelos moradores. Tem um primo meu que chamava Gavião, hoje falecido, que assim como meu irmão, meu pai, meus tios faziam carvão, Gavião foi sozinho, porque os homens quando iam ou colher fruta junto com as mulheres, ou colher lenha ou mangaba, ou outra coisa, fazer carvão, por exemplo, eles iam sempre juntos, 6, 8, 10 homens. Mas dessa vez Gavião foi só, e aí foi pego pelos capangas de Fernando Pedrosa, e aí bateram muito nele, arrastaram ele amarrado em cima das moitas, do mato seco, né, puxado por cavalo. Tipicamente uma história de faroeste, mas foi assim que aconteceu. E na época tinha alguns líderes aqui, como seu Caetano, seu Galdino, que já são falecidos, que encabeçavam essa luta, e os homens iam armados de foice, de pau, de faca, e passaram vários dias dentro do mato procurando esses capangas. Fizeram tucaia, passaram noites dentro do mato, sobrevivendo da caça, e todos armados. Eram em volta de 16, 18 homens, para encontrar esses capangas. Mas não, por sorte deles, esses caras não foram encontrados. Quando começou aqui a área da aeronáutica, tomando os terrenos, porque meu pai tinha um aqui, do lado do Morro do Careca, ele tinha um roçado. Tinha ele, tinha o finado Vigílio, tinha meu tio Tião, né? Tinha o meu avô, que era o Manuel Congo, tinha o seu Farrapo também, aqui tudo tinha as capoeiras deles aí, que eles já plantavam, né? Macaxeira, batata, melancia, isso tudo tinha aqui dentro. Aí foi no tempo que esse Fernando Pedrosa mesmo fez essas coisas com o pessoal, aí cercaram a Barreira do Inferno. Daí os pessoal saíram para trabalhar no outro canto. Foram tirando seu rumo de São Paulo, outros foram para Recife, outros foram para o Rio de Janeiro, outros foi. Meu tio foi para Amazonas, meu tio Tião. Construiu a metade da família lá. Galinha. E a gente assim foi vivendo, porque a gente fomos criados de barriga cheia, mas nessa época acabou o roçado de Ponta Negra, as pessoas não podiam mais trabalhar, não podia fazer carvão, nem ir para mangaba, pegar mangaba, quem pegava as frutas. E hoje está desse jeito. Ponta Negra, a vida de Ponta Negra é a praia, porque nem todo mundo tem trabalho para trabalhar. Daí, muitos moradores foram embora de Ponta Negra em busca de trabalho em outras regiões do país. Outros permaneceram no povoado e continuaram rendando, pescando, ou então passaram a desenvolver o comércio na praia, além de trabalhar em outros setores como a construção civil. Eu não sonhei ser professor, eu não sonhei para ser engenheiro, nem arquiteto, nem aviador. Eu sonhei para ser pescador. O meu pai era um trabalhador, porque pescador é trabalhador. E também trabalhar em roça não faz vergonha a ninguém. Porque sem a roça, sem as plantações, esse Brasil ou esse mundo morre. E fiquei triste demais, né? Porque, como já falei várias vezes, para você mudar repentinamente, assim, de uma profissão, é como tirasse um peixe fora d'água. Foi assim que aconteceu, não só comigo,
mas com a maioria do morador antigo da vila de Ponta Negra. Ele submeter a um trabalho que ele não conhecia. E teve hoje outros que não, por falta de estudo, não trabalhou mais, porque a área dele era o mato, era plantações, era a pescaria, que hoje não tem nenhum bote e o barco também. Para isso foi um choque para nós. Assinei minha carteira de trabalho uma vez só, mas não gostei não. Aí daí não vou assinar mais não vou trabalhar mais para ninguém não, eu trabalho para mim mesmo. E o que eu ganho eu só divido com o parceiro que vai comigo e trabalho para mim. A primeira base social do capitalismo é, portanto, a expropriação do povo do campo. A expropriação do povo do campo é também a expropriação do povo das águas, é também a expropriação do povo das florestas, é também a expropriação de todos aqueles que conseguiam produzir sua vida nos locais onde nasceram. Aqui, na época que eu era garoto, só existia essa rua principal, ninguém queria morar lá para trás, né? Hoje o que me entristece muito é ver os nativos saindo daqui, né, vendendo a grande parte para gringo, e com os nativos vai embora a cultura. Hoje, por exemplo, se eu quiser fazer uma apresentação do Boi de Rei, eu tenho que ir atrás de Miguel, que mora na Zona Norte, e seu Pedro de Piloto, que é o mestre do boi, mora em Pium. Quer dizer, tem essa dificuldade. E grandes pastorinhas, a maior parte das pastorinhas do coco Cajueira Abalô, que o mestre também é mestre Pedro Lima, também estão em Pium. E outras na Zona Norte, pouquíssimas ainda morando aqui. O maior número de nativos que compõem um grupo folclórico que ainda mora aqui são as pastorinhas do Pastoril, que tem como a mestra Dona Helena. Os congos de calçada eles eram ensaiados na areia, não existia nada do que existe hoje, e era uma dificuldade para se ensaiar. Mas eles estavam ali firme e forte. Que meu pai está hoje, eu falo toda a vida, meu pai hoje está na 4ª geração dos congos de calçola, que é da família dos Correia. Teve seu Sebastião Correia, teve seu José Correia, agora está em Pedro Correia e futuramente Edão Correia, né? Mas a tristeza maior é que você anda aqui, hoje na Rua da Praia não tem mais nenhum nativo, só 2 nativos que têm propriedade, que é o dono do Mirante, Paulo Rodrigues, e o dono do Sol e Lu, do restaurante Luar, um restaurante suítes. Nenhum nativo mais tem propriedade na praia. Na segunda rua, que é a Rua das Pousadas, a rua de acesso que os carros descem de acesso à praia, não existe nenhum nativo. Essa a gente chama de segunda rua. A terceira rua é essa rua aqui, a Rua Vereador Manuel Coringa de Lemos, que antes era conhecido como Rua da Igreja ou Rua de Cima. Hoje só 40% dos nativos têm propriedade nessa rua. A maior parte estão morando em outro bairro, na Zona Norte, ou em outro município, como Parnamirim, Pium, Pirangi, que também fazem parte de Parnamirim. Não tem mais, parece bem que até os congos sofrem por isso. Porque é outras famílias que vêm, outro tipo de cultura diferente, né? Eles não conhecem, né? Aí eu botei, digamos, eu moro num condomínio de 20 andares. Eu gosto da cultura popular. E chama o pessoal do condomínio para dançar. Não vai ninguém, não vai. Não vai. Porque todas essas culturas populares, eles são de comunidade. É uma vergonha para o Rio Grande do Norte. A gente tem uma cultura tão bonita e os governos não valorizam. Porque não é porque é meu pai não, porque eu valorizo também o seu José Correia, Sebastião Correia, Pedro Correia, tudo eu valorizo eles estão vivos, uns já se foram. Mas não adianta eu chegar a valorizar meu pai se ninguém é rodeado por ele e não valoriza. Não tem que ser um valor só meu. Eu já disse em várias reuniões, se for para manejar meu pai depois que ele for, não traga o troféu para ele não, que eu não tenho ânimo para receber. Eu quero que receba ele vivo. Porque tá aí, hoje nem é conhecido pela Fundação José Augusto, nem pela Capitania das Artes, que nem eu já disse já ao próprio prefeito.
Ele teve aqui, ele disse, ele ficou de boca aberta comigo. Por quê? Porque ele é prefeito, eu não vou ter medo de dizer não. Eu disse na cara dele que tinha verdade, ele ficou de boca aberta. Eu perguntei ele se ele conhecia Sebastião Matias, ele não conhecia. Ele não conhecia. Todo mundo ficou surpreso porque eu disse que era uma vergonha. Ele disse, você vai dizer isso? Eu digo. Para todo mundo escutar. Mas ele ficou de boca aberta. Sabe por quê? Eu perguntei se ele conhecia Sebastião Correia, Sebastião Matias. Tá aí, ó, 85 anos de vida. Hoje é o mestre de culturas viva do Rio Grande do Norte, vivo. E cadê que alguém conhece? Ah, porque é seu pai que você quer que... Não, poderia ser o meu vizinho aí, que eu estava lá com ele agora. Que era para o pessoal conhecer. Então tá aqui, eu tenho o maior orgulho de Sebastião Matias, hoje meu pai, ser um mestre de cultura vivo, hoje da cultura do Rio Grande do Norte. Eu vejo ele vestindo essa roupa aqui, quando vai para sair, ele veste com o maior prazer. Vai contente, volta contente, se apresenta em cima daqui, não pode nem mais mexer no palco pela idade, pelo que já se apresentou, mas ele firme e forte está em cima do palco. É muito longe, porque hoje não tem. Eu ao pouco vou embora, né? Eu vou deixar essa mensagem e espero que outro mestre, é difícil aparecer para me compor, né? E seguir na frente, né? Porque esse é um pedaço da África que está aqui sentado na vila de Ponta Negra. É um pedaço da África que está com todo orgulho. Eu nasci pobre, né? Meu pai também era pobre, meus pais ainda sou pobre ainda, mas a cultura popular é que me enriquece. Eu me orgulho muito de estar me apresentando no meu grupo, com os Congos. A minha riqueza é a minha história, é a minha dança, é a minha arte. A vila de Ponta Negra faz gosto a gente olhar, as rendeiras fazendo renda, os turistas vêm comprar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Lampião desceu a serra, deu um baile em Cajazeira, só pra ver dançar estas mulher rendeiras. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Pronto. Zé de Nana, meu nega, juro por Deus como eu ia pro outro lado do mar com a minha amada Maria. Zé de Nana, meu nego, mandou me chamar. Zé de Nana, meu nego, mandou me chamar pra dar um passeio na praia, tomar um banho de mar. Na década de 1990, quando o turismo avançou nas regiões litorâneas do Nordeste, com o Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo, recebendo investimentos financeiros nacionais e internacionais, o interesse imobiliário e turístico na região passa a ser um desafio cotidiano para os moradores, já que este desenvolvimento não priorizou a população local. A urbanização começou a limitar o trabalho dos moradores na praia, e o interesse de expansão imobiliária na região provocou uma onda de investimentos na compra de casas e terrenos dentro da vila. A gente trabalhava com 20 mesas, agora só é 15 mesas. A gente trabalhava, tinha 6 pessoas trabalhando na minha barraca. E hoje trabalha 6 da mesmo jeito, mas trabalha 3 num dia, 3 no outro, porque não tem condições de a gente viver. A convivência aqui de Ponta Negra está muito fraco mesmo, porque a nossa vida é praia. E não temos mais o movimento que temos. E a prefeitura sempre querendo tirar as coisas da gente. Já levaram muita coisa do pessoal, já quebraram, chega lá com ignorância. E aí a gente fica chateado, né? Porque a gente quer trabalhar com honestidade e o pessoal vem e quer tirar.
não tinha ninguém armando nada e a gente deixamos lá encostado. O que acontece? Quando a gente estava aqui, corre, João Maria, estou carregando teus negócios tudo. A polícia chegou lá, a prefeitura levou tudo. O que a gente faz? Fomos lá, quando chegamos lá, os caras tiraram, cortavam os cadeados, jogavam os materiais da gente lá embaixo, levaram, botaram no caminhão e levaram. Quer dizer, essa atitude que eles fizeram aí não foi certo. A gente levaram o guarda-sol, cadeira, a mesa e tudo da gente. Aí teve que pagar um carro para ir buscar lá na Semurg. Quer dizer, isso aí foi errado, porque não estava no cadeado, no cantinho ali, não estava incomodando ninguém. Por que eles fizeram fazer isso? E quando chega na época da gente ganhar algum dinheiro mais, alguma coisa, a prefeitura, os empregados da prefeitura começam em cima, tirando as coisas das pessoas, chamando polícia, chamando tudo, e fica uma coisa muito na frente das pessoas, os turistas, uma coisa dessa. Como é que vai ter turismo aqui em Natal? Que eles mesmos acabam com tudo isso? Aqui mesmo na casa dos meus pais, muitos anos atrás, botavam dinheiro, que é um absurdo, mas não, isso aqui não, cara. Isso aqui tem família, aqui tem vidas aqui dentro. Não é um dinheiro que vai chegar, vai demolir toda a vida de uma família que cresceu. Então, só que muita gente naquela época não via isso, né? Que acontecia dentro desse concreto. Então, mas que já botaram dinheiro aqui já para construir, tá, já botaram, mas só que graças a Deus a gente se reúne e tudo, não, a gente não quer nem ver. Em 2006, o movimento SOS Ponta Negra começou a problematizar a autorização da construção de 5 prédios dentro da comunidade. A iniciativa incitou debates sobre os problemas sociais, paisagísticos e de infraestrutura que evidenciavam o absurdo que eram tais construções. Além disso, fomentou o debate sobre o direito à cidade no município, o que refletiu numa maior participação da população durante a revisão do Plano Diretor de 2007. No mesmo ano, a Polícia Federal desvelou um esquema de corrupção ativa e passiva durante a votação do Plano Diretor da cidade. Normalmente, quando a gente tem essa tradição lá no Departamento de Arquitetura, né, de se envolver com a população, perceber as demandas, né, e trabalhar em função dessas demandas. E a vila tem uma característica porque os lotes são muito pequenos, né? Tem muitos lotes, claro, o traçado lá, o parcelamento do solo é muito heterogêneo também. Você vai encontrar lotes muito grandes, mas também vai encontrar lotes muito pequenos. Então, às vezes, o setor imobiliário, para poder, uma construtora, né, para poder construir um edifício, ela tem que comprar vários terrenos. E depois ela remembra. E aí o lote fica grande e dá para ela verticalizar. Então, a IS também impedia isso, o remembramento de lotes. E a gente defendia a preservação disso, né, até a definição de um lote máximo. A gente defendia essa ideia. E isso passava pela revisão do plano diretor. Então, esse foco acabou pegando vereadores com a boca na botija, com dinheiro debaixo de tapete de automóvel. Como é que o capital enfrenta a gente, em primeiro lugar? Pela corrupção. É pela corrupção que ele enfrenta. Então não adianta, se vocês olharem agora os episódios de corrupção no Brasil, quem foi que corrompeu quem? Grande empresa. Corrompendo o quê? Setor público, né? Ou a partido. Capital só funciona corrompendo. A própria Lava Jato, vocês acham que está fora dessa corrupção? É lógico que não. A gente já está assistindo de novo todo um discurso sobre a corrupção que desconsidera que o fundamento do capitalismo é a corrupção do ser humano, é a corrosão da alma humana, é a corrosão do espírito humano. Na verdade, uma troca de favores e um jogo de interesses que não beneficiava a cidade. Então, se você for ver, a gente ficou em cima e o Ministério Público acabou encontrando essa anomalia política e muita gente foi caçada e até hoje o processo está rolando. Ninguém foi preso, mas alguns foram caçados, alguns foram impedidos de se recandidatarem. Ninguém perdeu o mandato, ninguém foi preso. Mas só pelo fato de sujar a ficha desses caras, de botar a ficha suja neles, já valeu.
Mas na época foi bem complicado. Eu cheguei, não diria que outras pessoas chegaram a sofrer a perseguição que eu sofri, porque eu tive meu telefone grampeado. Eu tive que sair daqui do bairro e passar 6, 7 meses escondido, com medo mesmo de, sei lá, de morrer, de sofrer algum atentado. Mas eu sei de outras pessoas que também estavam envolvidas no movimento, que tiveram a casa arrombada, entendeu? De propósito. Imagine você, de repente, chega em casa, a casa arrombada, mas não levaram nada, era só para assustar mesmo. Então, assim, carros que foram depredados. Existia toda uma pressão justamente para ver se a gente desistia da coisa, né? Muita ameaça. Na época eu era casado com uma funcionária do IBAMA, uma funcionária federal. E ela já vinha recebendo também ameaças por outras causas, né? História do Irmangue, que ela embargava também a história do Porto, que ela estava à frente. Então ela recebeu muita ameaça por telefone. A partir daí eu comecei também a receber ameaça. E Uno recebeu muita ameaça. Ameaça de morte, de toma cuidado, você vai se dar mal, saia disso, desista desse processo. Assim, não imaginava que isso fosse acontecer, né? De repente, um dia, eu numa reunião, né, chega um senhor perto de mim e fala, tenha cuidado quando você ficar andando por aí, viu? Você está muito... não lembro exatamente as palavras que ele disse, mas você está muito ativista aqui, né? Mas saiba que nem todo mundo concorda com o que você está fazendo, tenha cuidado quando você andar por aí, coisa desse tipo. E eu fiquei apavorado na época, né? Assim, porque é o tipo de comentário que você não sabe quem é que está dizendo, não sabe, né? Em nome de quem essas pessoas estão falando isso. Também não sabe, de fato, se elas são ou não capazes de cumprir o que estão dizendo. Você acaba gerando uma coisa nas pessoas, na cidade, que você fica em evidência e acaba sendo vidraça. Então, saco de pancada mesmo. Eu chegava num lugar e, enquanto tinha uns que vinham abraçar você para agradecer o que você tinha feito, enquanto chegava alguém para abraçar você e pela coragem, outros vinham para te xingar, te massacrar e te detonar. Não foi fácil, até hoje. Mexe muito isso. Eu vejo um capitalismo nojento, selvagem, sabe? Eu acho que a Vila de Ponta Negra, pela cultura que tem, as tradições que tem, não merecia isso, não. Não merecia a expulsão dos nativos. Porque junto com os nativos vai todo o conhecimento, né? Toda a sabência, toda a sabedoria, todas as histórias a serem contadas. Tem uns trechos de Gessie Quirino, que é um poeta de Campina Grande, que ele coloca uma coisa que faz muito sentido diante do que eu passei, né? Diante de tantas árvores, de tantos pés de mangueiras e cajueiros e outras mais, graviola, pitomba, que já é uma fruta em extinção, o saputi, que é fruta em extinção. E a frase de Gessie Quirino diz assim: a mangueira está de luto, a manga de sentimento. Derrubaram uma mangueira para fazer apartamento. Isso ele mostra isso em algumas cantorias, né? Ele fala que a jaqueira está de sentimento e as jacas estão de luto. Derrubaram um pé de jaca para fazer um viaduto. E isso mexe muito comigo. Essa verdade aconteceu muito aqui, onde tinha muitos pés de jaca, de pitomba, de manga, de caju. Foram derrubados para fazer apartamentos, foram derrubados para fazer condomínios, foram derrubados para fazer pousadas e hotéis. E isso me dói muito, né, cara? Porque o capital não vende história, o capital vende apartamento, né? O capital vende terra, o capital vende produto para gringo. Não vende a apresentação dos grupos folclóricos, não vende a imagem das rendeiras, não vende rendas, né? O capital quer vender apartamento, quer vender hotéis, quer alugar suítes. Porque no fundo, o que as pessoas queriam era colocar uma porteira bem lá na frente, e aqui ser uma codazir para turistas, para quem tivesse dinheiro. A vila é um espaço de contraste, moram milionários e pessoas absolutamente abaixo do nível da pobreza.
Existem pessoas que fazem apenas uma refeição por dia. Existem crianças que comem por causa da escola. Desde aquela época que eu chamava atenção para a questão da vila, porque eu morava aqui e conhecia e sabia como eram as condições de vida do povo daqui. Mas sempre acharam que qualquer lugar que a vila sempre foi privilegiada porque era Zona Sul, né? Como se aqui fosse essa Zona Sul que está dali da rótula para trás, né? Mas aqui, na verdade, é outro tipo de Zona Sul, né? A gente achou que indo para dentro do prédio, limpando, organizando, a gente conseguiria fazer com que fazer uma creche estilo comunitária. As mães iam lá limpar. A gente já tinha conversado com a secretária de Educação do município e ela tinha a proposta ela era trazer os funcionários para a gente poder, porque precisava de um apoio pedagógico, né? Só que o que acontece, o MEIOS tinha colocado isso estava sob júdice, ação trabalhista, e o interventor veio atrás da gente, né? A justiça veio atrás da gente, porque eles queriam saber se a gente tinha se apossado do prédio, se a gente tinha colocado algum móvel dentro. Se a gente tivesse alguma coisa lá dentro, já era caracterizado como invasão. E a maior dificuldade que a gente viu nesse processo todo é que se fala muito na questão de se trabalhar né, os direitos da criança, do adolescente, e a gente chegou aí a todas as instâncias. Promotoria da Infância e Juventude, a promotoria o pessoal da promotoria de escolas mesmo, do município. E ninguém, assim, tipo assim, todo mundo lavou as mãos, eu não posso fazer nada, porque tem um interventor e tudo, não sei o quê. E esse interventor passou a vida inteira sem cuidar do prédio. Então, nós desarquivamos essa semana o processo da possível construção de uma creche, esse que foi originado em 2013. Então, em pleno 2018, onde naquela época a Secretaria de Educação nos disse que tinha dinheiro federal para fazer uma creche e ampliar esse número de vagas que estava faltando, e assim foi feito. Agora vocês, comunidade, busquem um terreno dentro da comunidade para que a gente possa alocar esse recurso e construir essa creche, né? E procuramos por todos os meios. Na nossa aldeia não tem terreno público, só tem terreno desocupado, sem muro, virando lixão para especulação. Ou seja, a comunidade só tem direito a contrair doenças geradas pelo lixo, dengue, rato, tudo isso, e lugar para se construir uma escola não existe. Bem, né? Não é só uma unidade de saúde, um médico, uma receita e um medicamento. Isso não é saúde, né? Isso aí é tratar doença. Então, assim, problemas de saúde, geralmente, ele não tem só a causa física, né? A causa de problema mental, as pessoas, tem muita gente com depressão, muita gente que tem problemas por causa de lugares onde moram mesmo. Falta de recurso, né? Espaços pequenos, crianças morando em pequenos cubículos, e a gente sabe que isso tem grande impacto na saúde, tanto física como mental, né? Não tem lazer, questão de lazer, né? Impacta bastante. A gente sabe que essa questão das construções é isso que eu estou dizendo. Aquelas construções vão encolhendo as pessoas. É como se elas ficassem num recuado. Eu moro mais de 50 anos na Rua da Floresta. Criei 7 filhos, morreu um, criei 6. E graças a Deus, tudo isso são pessoas de bem. E as pessoas que falam muito daqui, que eu sei que fala, de muitas coisas que não pode dizer, porque Ponta Negra é mal vista em todo canto, onde tem mais coisas erradas. Não. Se tem coisas erradas, não foi a gente que fundou, foi que veio de outro lugar para cá. Porque a gente vivia muito bem, todo mundo se conhecia, todo mundo era amigo, todo mundo se compartilhava, porque foi criado assim. Quando na época de farinha que meu pai fazia, se ele não tinha, e a roça dele não estava boa ainda, os outros fossem fazer, emprestavam um saco de farinha, para quando a dele estivesse pronta, ele devolvia. E assim se vivia na paz. A gente foi criado assim, muito peixe, eu morri aqui nessa praia, e era muito bom. Meu lugar ainda, eu adoro, sou daqui, nascida e criada, e gosto muito do meu lugar. Gosto mesmo. Então é isso que está faltando muito, esse aconchego que nós tínhamos antigamente e agora
Mas graças a Deus está muito bom, graças a Deus, porque temos um pouco de saúde e amamos, eu mesmo amo muito minha família, amo muito minha comunidade. É 75 anos de vida e bem vivida. Tá entendendo? Então, a gente tem que pensar muito nas coisas que acontecem dentro do nosso bairro. Então, eu acho que do lugar de a gente procurar alguma coisa lá fora, vamos procurar primeiro o que existe dentro do nosso bairro, que eu tenho certeza que por mais pouco que seja, esse pouquinho dá para a gente fixar dentro do nosso bairro. Então é por isso que eu estou aqui até hoje. É muito pouco, mas esse pouco que está acontecendo dentro da minha comunidade é um pouco que faz eu viver, é um pouco que faz eu ter orgulho, é um pouco que me dá força e é um pouco que me dá amor por tudo que eu faço. Aonde eu estiver, qualquer parte que eu estiver, eu digo, eu sou da Vila de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte, ninguém tira de mim, tá entendendo? Porque o sangue da comunidade, da cultura, desse aldeia de pescador, corre nas minhas veias, todas as veias que existem no meu corpo, o sangue está correndo daqui. Isso Praia linda e bem tristonha, quem dorme contigo sonha, pelos encantos que tens, tuas ondas portadoras de saudades. Saudades de quem tem amizade, de um alguém muito além. Seus coqueiros que crescem constante, querendo o céu alcançar. E os frutos que crescem bastante, querendo ficar com o mar. Ah, se não fosse a tristeza que em Ponta Negra tem, a filha da natureza, para todos seria um bem. Ponta Negra. Ô Maria, bote água na roseira, que é pra rosa não murchar, ô Maria. Ô Maria, bote água na roseira, que é pra rosa não murchar, ô Maria. Faz 3 dias que eu não como, faz 4 que eu não almoço. A falta de teus carinhos, quero jantar, mas não posso, Maria. Eu não desisto não, eu estou aqui até o fim, firme e forte com uma cultura do Rio Grande do Norte, com essa cultura da Vila de Ponta Negra, que é onde eu me orgulho. Meu nome é Calbi Matias Dantas, eu tenho o maior orgulho de morar dentro da comunidade da Vila de Ponta Negra.